rapaziada, firmeza? Vamos para mais um dia de estudo aí, fazer mais um overview de mercado, tá? Hoje o dia foi bem complexo, né? A gente teve aí a saída do ministro da Saúde, que acabou pedindo demissão, né? Então foi um dia bem complicado. É um dia que se não tivesse um gerenciamento ali, você podia ter tomado um belo de um prejuízo, tá? Então vamos dar uma olhada no dia de hoje, vamos fazer esse overview, vamos ver quais operações a gente poderia ter feito, né? E bora lá. Bom, mercado, a gente teve uma abertura, né, com gap de baixa, tá? Logo depois da abertura, ele já foi fechar o gap, fechou exatamente o gap, né? Deu uma força compradora aqui, fechamos o gap e logo depois ele já perdeu força, tá? Aqui serviu como um suporte para ele, para o preço, né? A gente abriu com gap de baixa, tivemos uma força compradora, essa força compradora chegou até o gap, chegou no gap, perdeu força, né? Também tínhamos aqui a média de 20, que aqui já não estava sendo válido, né? Por conta do gap. E aí a gente teve uma força vendedora. Essa força vendedora foi buscar a nossa abertura, né? E não conseguiu romper, ó. Teve a primeira tentativa de romper a nossa abertura, não conseguiu, acabou voltando, né? Teve bastante absorção nesse candle. Tentou novamente, não conseguiu, tentou novamente, não conseguiu. E aí tivemos uma outra força compradora, que também foi até o nosso gap, segurou e voltou. Ficou nesse vai e vem, né? Até 11h50 da manhã ficou nesse vai e vem, né? A gente não tinha claro o que o preço iria fazer aqui, tá? A não ser que a gente fosse buscar alguma outra coisa aqui para trás, né? Mas assim, analisando o gráfico puro aqui, a gente não consegue ter alguma coisa bem esclarecida do gráfico, né? Aqui pode ser que tinha um canal, ó, canalzinho aqui, tá? Mas vamos analisar somente o gráfico de hoje para ver se a gente encontra alguma coisa aqui, tá? Só analisando o gráfico puro aqui, tá? E aí o preço voltou, né? Teve outra força vendedora, tentou romper a abertura de novo, não conseguiu. O mercado voltou novamente lá para pro fechamento do nosso gap, que era o nosso suporte aqui no caso, né? Aqui poderia até ter formado um pivôzinho de alta, né? Na verdade não, porque era fundo igual, né? Fundo igual, então não tinha formado um pivôzinho aqui, tá? E aí a gente achou que agora ia ter força para ir além desse suporte. E o mercado acabou retornando novamente, né? Então a gente viu que a gente tinha aqui um suporte bem definido e uma resistência bem definida, né? Porque tem, foram, te- tentou várias vezes romper essas regiões, não conseguiu. E aqui, ó, a gente teve um pivôzinho formado, ó. Um pivôzinho pequenininho formado aqui, ó. Tá? E aí, formando esse pivô, não era bom a gente ter entrado aqui, tá? Não era bom a gente ter entrado aqui, por quê? Porque a gente ainda tinha esse suporte aqui, ó. A gente ainda tinha esse suporte que foi testado uma, duas, três, quatro vezes, tá? Com bastante força vendedora e não conseguimos romper esse suporte. E aqui, reparem nessa baita barra vendedora aqui, né? Com com baita volume. Então, se eu não me engano, foi exatamente nesse horário que saiu a notícia do ministro da Saúde, tá? Que aí derreteu o índice, né? Então, o mercado no dia de hoje, né, foi mais baseado nessa polêmica aí do ministro da Saúde do que a própria análise técnica, né? Quando a gente tem uma notícia muito forte assim no mercado, ela acaba sendo soberana
na movimentação do preço, né? E aí o mercado caiu, deu uma retomada, ó. Esse candle comprador acabou engolindo essa barra vendedora, né? Pode ser que a gente tinha alguma coisa aqui para segurar o preço, mas eu acredito que não. Acho que não, tá? Tinha a abertura do dia anterior aqui, mas acho que não tenha sido relevante isso aí. E aí, até agora, nenhuma operação clara para a gente fazer, né? Nenhuma operação clara para a gente fazer, só observar gráfico. E aí a gente acabou fazendo uma operaçãozinha nessa região aqui, ó. O mercado veio, né? Formou esse pivôzinho. Nesse pivôzinho aqui poderia ter sido feita uma operação, tá? Que aqui formou um pivôzinho legal, ó, né? Ó, nosso fundo aqui, fundos ascendentes. No momento que rompeu aqui, né? No rompimento desse topinho aqui, a gente já tinha o pivô formado, tá? E aí, se a gente for ver, ele buscou aqui, ó, o nosso primeiro alvo. Opa, errado. Se for desconsiderar a sombra aqui, ele buscou, né? Aí tem um ajuste fino aqui, né? Às vezes você considera sombra, às vezes não, às vezes considera só o corpo. Aí vai depender, né? A gente também tinha esse suporte aqui, né? Que foi testado várias vezes. Então, além do alvo aqui, né? A gente tinha esse suporte. Mas ele acabou buscando o primeiro alvo, né? Querendo ou não, ele acabou buscando o primeiro alvo. Se a gente for considerar a sombra, ele ficou um pouco distante, né? Ficou um pouco distante, ó. Tem uma distânciazinha aqui, ó, de 565 a 755. A gente tem uma distânciazinha de 190 pontos, né? Que é algo considerável. Agora, se a gente não for considerar toda a sombra, né? A gente fica em algo mais relevante aqui, ó, bem no nosso suporte, tá? Enfim, teria uma entrada aqui, tá? Teria uma entrada com alvo mais lá para cima, mas aí vai da pessoa, né? Porque aqui ele deu pullback aqui, poderia ter entrado até no pullback, ó, que daí é um risco mais curto, né? E isso poderia levar até esse suporte, que é um suporte bem forte, né? E a gente tem que considerar ele na hora de levar a nossa operação, tá? E aí, beleza. Depois dessa operaçãozinha aí, o mercado consolidou, ficou acho que 2 horas consolidado aqui, ó. Acho que ficou 2 horas nessa consolidação, se eu não me engano, das 1h05 até 3 horas, né? Então são quase 2 horas, hein? Faltou 5 minutos para dar 2 horas. E aí a gente acabou entrando nessa operação aqui, mas essa operação nos estopou, né? A gente achou que essa operação aqui ia ser uma boa operação e que ia dar um bom retorno, tá? Isso, o que que aconteceu? Ele ficou parado aqui, ó, tá? A gente ficou em dúvida se isso aqui poderia ser uma cunha, né? Uma cunha de tendência baixista, porque a gente tinha uma tendência prévia aqui de baixa. Formou essa cunhazinha aqui, ó, com pouco volume, né? Pouco volume, mas também no rompimento dela também teve pouco volume. Então ficou difícil da gente entender o que o preço estava fazendo, né, nessa região, né? Mas aí ele acabou consolidando, a gente não fez nenhuma operação por conta dessa cunhazinha aqui, ficamos de fora, né? Tinha uma cunhazinha bem clara aqui, mas ficamos de fora. E aí ele acabou formando essa consolidação e a gente entrou aqui no rompimento dela, tá? A gente entrou bem no fechamento desse candle, tá? Bem no fechamento desse candle, a gente acabou entrando. E aí o preço foi, cara, no rompimento aqui, no fechamento, o próximo candle, em menos de 30 segundos, ele já tinha subido tudo isso aqui. Aí a gente já ficou, putz, deu bom, né? Vamos buscar o alvo aí e já era. A gente ia buscar o alvo desse primeiro pivô aqui, tá? Ó, alvo de 100%. A gente ia buscar nessa região, mais ou menos, tá? E aí o mercado foi até esse bendito suporte aqui de novo. Mas do jeito que ele subiu, a gente acreditou que ele nem ia considerar esse suporte. Mas aí tocou no suporte, tinha VWAP aqui também, e o mercado voltou, fez essa estrela aqui, feia pra caramba,
E aí ficou parado aqui, parado aqui, parado aqui, e a gente falou, putz, cara, rompimento é. Pô, rompimento entra volume e vai embora. Aí entrou volume, fechou uma estrela cadente dessa aqui, a gente acabou saindo da operação com loss, tá? Com loss curtinho, mas acabou saindo, porque geralmente quando ele consolida muito tempo assim, no rompimento ele vai embora e não espera ninguém, né? Agora fechar três candles dessa forma aqui, quatro candles, né? Quase que um doji, pô, aí não configura um rompimento, né? Aí a gente acabou saindo. E foi o melhor que a gente fez porque o mercado acabou revertendo, né? Ele respeitou novamente aqui o fundo dessa consolidação, né? Que acabou se tornando um suporte, ó. Respeitou, voltou, depois rompeu, acabou voltando de novo, né? O mercado está respeitando bastante suporte e resistência, a gente tem observado isso, que suporte e resistência está sendo o que mais respeita, né? Figura gráfica, ultimamente não está dando tanto resultado, mas suporte e resistência, que é o mais básico de tudo, o mercado está respeitando bastante. E aí acabou formando esse pivôzinho de baixa, né? Ele acabou voltando para testar o topo da consolidação aqui, ó. E aí formou essa estrelinha, né? E poderia ter pego essa operação aqui, mas a gente não teria um parâmetro como alvo, tá? Então, as operações de hoje foram essas. Foi um dia bem complicado para operações mais longas, né? Esses últimos dias a gente está tendo que buscar operações mais curtas, porque o mercado não tá. Ontem foi um dia muito bom, foi um dia excelente, né? Ontem que acabou gravando o overview foi o Newton, porque a gente vai começar cada um gravar um dia, né? A gente vai fazer esse revezamento. E ontem foi um dia excelente. Ontem foi um dia que pegou tendência e deu para fazer várias operações excelentes. Mas ultimamente tá complicado pegar umas operações longas, umas operações boas que dá para carregar bastante, né? Se a gente for ver mesmo, esse mercado aqui ficou consolidado todo esse tempo aqui, né? Se for considerar um range maior, ele ficou consolidado todo esse tempo aqui. A gente acreditou que ele tinha rompido aqui, mas ele acabou voltando, tá? Então as duas operaçõezinhas de hoje foi esse pivôzinho, né? Que se você não manejasse certinho, você poderia acabar sair quase que no 0 a 0 aí. E essa operaçãozinha do rompimento dessa consolidação que acabou tirando a gente num loss curtíssimo, mas que foi um loss, né? E foi isso aí, galera. Mercado hoje complicado por conta da notícia do ministro aí, né? Toda essa incerteza política. É o terceiro ministro, né? Saindo. Então, o mercado deu uma pesada, né? Mas saímos aí com gain, considerando a primeira operação, né? Que a segunda operação foi um loss curto. Mas é isso aí, galera. Bola pra frente e bons trades para todo mundo. Um grande abraço aí, nos vemos aí segunda-feira. Um excelente final de semana para todo mundo. Um grande abraço, tamo junto. Tchau, tchau.